Boa tarde, amados. Pai seja convosco. Aqui quem fala é a irmã Nilce Pagoto. Uma vez mais, nós estamos aqui na nossa programação Alimento do Céu. E hoje o nosso Alimento do Céu está escrito em 1 Reis, capítulo 1:9, que diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O profeta Elias teve medo que ele profetizou chuva e ficou sem chover tanto tempo. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre Jezabel, o espírito de Jezabel. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre Jezabel. Jezabel, ela foi uma mulher muito má, muito perversa. Ela adorava outros deuses. Ela tinha mais de 800 servos que ela usava para adorar Astarotes e Baals. E outra coisa, ela foi casada com o rei Acaz. O rei Acaz, ele era servo do Senhor, só que ela era tão perigosa, tão perversa, que ela convenceu seu esposo a também adorar e trazer para Israel práticas pagãs, práticas idólatras, tá? Ela chegou a matar muitos profetas mesmo. Então, até Elias, por isso que Elias fugiu, porque ela chegou a ameaçar Elias e Elias, com medo de morrer, ele chegou a fugir. Mas o Senhor, num determinado momento, disse a Elias: coragem, que é o que nós temos que ter, né? Força, coragem. Volte lá e profetize para ela que ela morrerá, ela será ensanguentada e os cachorros a comerão. Olha que coisa. Aí a Bíblia fala que tinha um homem chamado Jeú. Ele matou o filho de Jezabel. E Jezabel se irou com esse Jeú, com esse homem que tinha matado o seu filho. E aí, como ela se irou com ele, ela provocou, ela era provocadora, ela achava que ela podia tudo. Ela era perversa, mas ela achava que ela podia tudo. Então o que ela fez? Ele foi, pegou a sua tropa, invadiu o palácio onde ela morava, que ela era uma rainha, tá? Ela tornou-se rainha porque ela casou com o rei Acaz. Pegaram ela, atiraram ela pela janela e Jeú atropelou Jezabel com seus cavalos, com seus carros. E quando todo mundo soube do acontecido, foram atrás do corpo da rainha Jezabel, mesmo que ela era perversa, mas foram atrás para haver sepultamento. Quando chegou, encontraram o corpo de Jezabel, não havia um só pedaço de carne. Só tinha o crânio da cabeça, o crânio, os pés e as mãos, porque os cachorros já haviam comido tudo. Ela morreu, amados, porque ela era idólatra. Ela era manipuladora. Ela era uma mulher cruel. E o seu objetivo era sempre destruir o povo de Deus. Era o alvo dela favorito. E hoje, o alvo dela favorito é entrar nas igrejas. Por isso é que fala o espírito de Jezabel. Sabe como você sabe que tem um espírito de Jezabel dentro da igreja? Como é que você sabe? Primeiro, através da prostituição. Tem que ter muito cuidado com quem prega, com quem está ministrando louvor, com quem está na frente, quem está na liderança, porque às vezes não está com a vida no altar e está ali praticando um ato de prostituição. E Jezabel, ela era uma mulher muito vaidosa. Ela costumava a conquistar as coisas que ela queria, manipular as pessoas justamente através da sedução, através da manipulação. Ela seduzia, ela se prostituía, tá? Então, ela era terrível, manipuladora. O segundo, existe uma prostituição também chamada espiritual, quando as pessoas elas são rebeldes, elas não obedecem à liderança, quando não obedece à liderança, quando responde os pastores, quando ela se rebela contra, tudo isso é o espírito de Jezabel. Então temos que ter cuidado, porque o espírito de Jezabel pode estar do nosso lado e a gente não sabe. Terceiro,
o espírito de Jezabel dentro da igreja entra através da idolatria, através de imagens esculpidas, através de objetos. E não só isso, às vezes tem pessoas que idolatram mais o cantor, acha que o cantor é mais importante do que Deus. Às vezes idolatra os pastores, os padres, os pregadores mais do que a Deus. Então temos que ter cuidado. Por quê? Porque a gente tem que idolatrar a Deus. Deus é que o nosso Deus, único e eterno, e somente Ele é digno de toda honra, toda glória. E não existe outro. Cuidado também com outra manifestação do espírito de Jezabel dentro da igreja é a manipulação. É aquela pessoa que ela quer convencer que ela está certa, que todos devem mandar nela, como Jezabel convenceu seu marido, que ele deveria adorar Baal, os profetas de Baal e Asterodes. Então, cuidado. Por quê? Porque ele entra pelas igrejas e ela quer mandar em tudo. Então, aquela pessoa que quer mandar em tudo, que acha que é dono de tudo, que porque o líder da igreja me deu autoridade para fazer isso, quer mandar em tudo, quer manipular todo mundo, cuidado, que esse é o espírito de Jezabel. E por isso que muitas vezes cria contenda dentro das igrejas e cria também, faz com que as igrejas não crescem. Então, tem que ter muito cuidado. Outra coisa, outra manifestação, outro sinal do espírito de Jezabel é a perseguição. A Jezabel, a rainha Jezabel, o objetivo dela era perseguir os profetas, tanto é que ela matou quase todos os profetas de Israel. A maioria dos profetas de Israel andavam escondidos porque ela havia matado. E até Elias fugiu. Até que Deus mandou, deu coragem a Elias, e Elias voltou e profetizou. Então, cuidado com essas pessoas que elas perseguem, porque elas são pessoas que elas falam mal dos outros. Ela fala mal do irmão, ela fala mal da irmã, ela fala mal do líder, ela fala mal do pastor, ela fala mal de todo mundo. Então, tem que ter cuidado. Cuidado, porque às vezes tem alguém, um espírito de Jezabel do seu lado e você não está sabendo. Então, quando uma pessoa dessa chegar perto de você para falar mal de outra, sabe que ela vai falar mal de você também, tá? Então, corte e repreenda, porque também pode ser. Então, a única forma de expulsar o espírito de Jezabel da sua casa, da sua vida, da igreja, é o amor, é o cumprimento da lei. E a palavra de Deus, o amor. Então tenha amor ao próximo, ajude ao próximo, se aperfeiçoe na palavra de Deus, porque isso sim você consegue expulsar o espírito de Jezabel. Então cuidado para você não ser uma pessoa manipuladora, cuidado para você não ser uma pessoa idólatra, cuidado para não ter uma prostituição tanto espiritual quanto carnal, porque tudo isso são efeitos do espírito de Jezabel. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Dê um like no nosso vídeo, divulga, se inscreva no canal e alcance vidas, tá? Nós estamos aqui trabalhando para alcançar vidas, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.